três tendas. Olha, vamos pegar e aplicar uma lei filosófica aí. A metafísica, por exemplo. Se Jesus ficasse ali, ele não teria ido à cruz. Se ele não fosse à cruz, não teria morrido pela humanidade. Aí começa a justiça, a Teodiceia. Se ele não morreu pela humanidade, logo ele não morreu por Pedro. Desta forma, Pedro estaria condenado. Então, o fato de Pedro dizer, fique aqui e façamos tenda, isso vai acarretar a Pedro uma cobrança de eternidade, porque se Cristo fica ali, faz a tenda e não vai para o Calvário, então Pedro automaticamente, naquele ato, estaria condenado. Então, o que nós entendemos disso tudo? É que a ideia às vezes é boa, mas o princípio está errado. E é nesse ponto que o pensamento grego entra para balancear algumas coisas. Então veja que, na verdade, a cultura helenista, ela tem aí algumas contribuições interessantes. Embora, eu já falei, vou repetir, ela não é a base central do Evangelho. O Evangelho não é grego, de absoluto. Mas a contribuição é algo, assim, fantástico. Veja que, olha só, quando você pega o pensamento grego e você acopla ao pensamento cristão, porque o pensamento cristão, ele não tem por que duvidar de nada. Aliás, ele é baseado na crença, certo? A crença é o fator principal do cristianismo. Vai cair na prova, tá? Cite a base principal do cristianismo, é a crença. Crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Aquele que crê em mim viverá, né? Aí todo mundo pegar o evangelho, aqueles que creem foram batizados, que não creem, não conhecem. Então, crer eu chamo de base nuclear. Então, não há problema com o cristianismo em crer. É como aquelas pessoas que querem que a gente prove que Deus existe. Eu não preciso provar, eu creio. Então, eles que têm que provar porque ele não existe. Aí o ônus da prova é com eles, não é com a gente. O cristianismo em si, ele não tem dúvida alguma. A gente trabalha com a crença. Agora, o pensamento grego vem e questiona. E ele coloca vários tipos de questionamento, tanto é que a igreja primitiva, ela passou por momentos de apertos por gente que surgia em seu seio, que colocava dúvida nas coisas. E o pensamento grego, de certa forma, ele vem calçar isso aí, mas isso é bom. Não quer dizer que o inimigo está contra, o diabo se levantou, estão vindo. Não, não, é bom que se fale, é bom que se tente provar, é bom que, apesar de que para nós, não precisa de prova, a gente não tem que provar nada, a gente crê. Mas infelizmente, há pessoas desprovidas que precisam se provar. Então, na verdade, Deus, por ser mais uma vez justo, ele permitiu que o pensamento grego pudesse ser um tipo de inquisitor ao cristianismo. Porque através desta inquisição, através desse processo inquisitório, a gente poderia, por A, por B e até o Z, mostrar o porquê que somos, o que nós somos, para onde vamos, o que fazemos. O que eu acho interessante é que se você aplicar as mesmas teses helenistas em outros pensamentos, vai haver problemas de provas, problemas de concentrar, de encerrar e começar a encerrar um assunto. Já no caso do cristianismo, não. Olha só, nós já estamos aqui no século XXI, já quase no 22, e cadê? Já está aí há 2000 anos e pouco o evangelho sendo pregado, vivido, e sendo base central para os valores éticos de um mundo inteiro. Nossa nação, por exemplo, é fundada sobre o pensamento judaico-cristão, e a base da Constituição de 134 países é a Bíblia. Algumas não mencionam a Bíblia, mas usam as coisas da Bíblia. Está bem lá, está bem claro. É igual essa turma que faz autoajuda, motivacional. Eles não falam em Bíblia, mas tudo que eles falam está na Bíblia. Os conceitos que eles usam, as comparações que eles usam, são todas bíblicas.
Quer dizer, nem todos, uma grande parte. Daí você entende o processo do pensamento, da literatura e do costume helenístico. Nós vamos estudar na próxima aula outro aspecto ainda da cultura. Mas é interessante, olha, o que eu acho interessante nessa aula é que você pode desmistificar algumas coisas. Porque algumas pessoas que acham que o evangelho está em cima da mitologia grega. A questão do Zeus, né, o Senhor de todos lá. A questão do Hades, porque a palavra Hades aparece, né, como se fosse um abismo. E há um deus grego que é o deus do abismo, lá do Hades, né? A questão do caos, a questão do caos, caos, Kairos, Crono, caos, a questão de Urânio, que casa com Gaia, que tem os filhos, aí vem a guerra dos titãs, aí tem um filho que vai em cima, muito idêntico a algumas passagens bíblicas, não é? É interessante, muito. Alguém vai dizer assim, mas construíram a cultura em cima. Não, a promessa de que Deus ia mandar alguém, um libertador, não é da Grécia, ela é antiga. A nossa salvação é a escritura hebraica, porque ela nos remonta a um tempo de um paralelismo grego, um paralelo, que não fundamenta, quer dizer, o lado grego não fundamenta o lado judaico e o lado cristão. Deus já havia previsto que isso fosse acontecer. Agora, em relação ao nascimento da igreja naquele tempo e espaço da história, nós temos que elencar fatores da época que vão estar junto com o cristianismo, corroborar, vão dar expansão, vão alimentar o cristianismo. Portanto, essa matéria, aí eu volto no que eu estava falando, essa matéria ela é muito boa para a gente poder desmistificar essas coisas. Isso é muito importante. Para mim, eu não vou dizer que seja a principal aula e a mais importante, mas ela é uma das importantíssimas aulas, essa aqui. Porque por toda a vida, professores universitários, né? Esses professores universitários, eles chegam lá, eles acham que eles viram um semideus, né? E eles têm que ter humildade para entender, humildade para se correlacionar e entender as diversas funções da cultura do mundo. Então, eles costumam dizer, por exemplo, eles usam o Gilgamesh, né, para confrontar Moisés. Ora, isso não confronta, isso corrobora. Se Moisés está falando algo que Gilgamesh está falando, então realmente aconteceu. Não, mas eles dizem que Moisés leu isso lá no Egito, porque o Egito é depois do Gilgamesh, do poema de Gilgamesh, da Suméria, né, antiga. E aí diz que Moisés leu lá e mas Moisés leu isso lá e deu detalhes geográficos. Porque se você pegar a própria escrita de Gilgamesh, é subjetivo. Esses universitários não entendem, né? É subjetivo, acho que não sabem nem o que é subjeção, né? Isso é subjetivo. Gilgamesh conta uma história de âmbito geral, mas a Moisés dá uma história exata, ele dá nomes, ele dá local, os locais geográficos, ele dá os personagens, ele fala do evento, as quatro bases, as quatro bases que fundamentam a história. Moisés faz isso. Então, para mim corrobora. Porque se o povo antigo teve ideia de que isso aconteceu, e depois vem Moisés falando em pontos assim, claros e evidentes, subentende-se que aconteceu. E é bom que mais pessoas tenham visto, até de outros olhares, até com outros nomes. Foi achada uma tabuleta lá em Ebla, escrito assim, lá vem o homem da chuva, lá vem o homem que diz que chove, o homem da chuva vai passar. Quem que é esse homem da chuva? Exato, é Noé. Mas não tem uma outra tabuleta dizendo o seguinte, aí o homem da chuva veio, falou e realmente choveu. Não, porque quem escreveu morreu afogado. É fácil. Então ele só pode escrever a primeira parte, que era aquele homem que vinha falando da chuva. Quem que é? Moisés pregou muitos anos até que veio o dilúvio. Tudo isso calça a ideia do cristianismo. Tudo isso calça a ideia judaico-cristã. Tudo isso calça os escritos do Velho Testamento. E parece que a gente vê que, de um lado, se desenvolvia a história
Os próprios elementos da história, ou seja, pessoas, escritos, hieróglifos, cuneiforme, ia deixando as suas marcas, contando a história, mas no paralelo eu tenho sempre um escritor, um patriarca, um profeta, um escriba, escrevendo aquela mesma história, pontuando com, de novo, personagem, data, evento e local, trazendo assim uma corroboração e uma identificação com o que estamos falando. Em termos de pensamento grego, foi isso aí. A igreja é calçada através, aliás, né, a base literária da igreja, ela vem através do grego, mas por uma, põe isso na sua cabeça, mas por uma necessidade. Não que o grego trouxesse em si o bojo do evangelho, né, a revelação cristã. Era na época, tanto quanto Roma, que na outra aula eu falei, contribuiu com a expansão das estradas. O evangelho fluiu na diáspora por todo mundo por causa da Roma. Também a questão judaica do monoteísmo, que é o fundamento da crença evangélica, da crença cristã, da crença judaica, essa contribuição. E a Grécia com o seu idioma. É claro que, se tratando de rodovia, isso mudaria com o tempo. Com o tempo poderia até ser esquecido Roma, porque nem agora nós usamos avião para isso. Então, Roma não está implícito nisso aí. Agora, em relação a Israel, ficou lá só o monoteísmo. E os conceitos judaicos cristãos de família, os conceitos de liderança, de adoração. Mas dos três, a Grécia é que teve uma influência muito direta, e pontual e profunda. Por quê? Porque era o vocabulário mundial. E aí nós vamos entender algumas questões que a Grécia aborda. Nós vamos estudar ainda um pouco sobre Tomás de Aquino, vamos falar um pouco ainda sobre Agostinho, qual é a correlação da filosofia e o evangelho